Então, vamos analisar mais uma informação aqui, mais uma característica deste nosso controlador PID que nós estamos trabalhando, né? Aqui eu tenho meu sistema de controle, né? Com o meu controlador GC aqui, e eu tenho a minha planta, entrada para o distúrbio, entrada para o ruído e a minha referência, né? Quando nós estamos projetando, né, construindo um projeto, nós estamos sempre tentando atender os requisitos que se encontram neste projeto. Seja um tempo de subida, o tempo, né, de resposta, o overshoot, o tempo de acomodação. Nós precisamos estar atendendo às características, né, às demandas do nosso projeto. E aí nós podemos ter lá no nosso projeto alguma característica, alguma demanda, né, em relação à entrada de referência e em relação ao distúrbio, né? E como que nós poderíamos atender essas duas demandas ao mesmo tempo? Pode ser que vocês tenham lá, olha, para a reação do meu sistema, quando houver mudança na referência, ele tem que ter tanto de overshoot e tanto de tempo de acomodação. Quando for para o distúrbio, que acontecer um distúrbio no meu sistema, eu teria que atender outros requisitos, tanto de overshoot e tanto de tempo de acomodação para a entrada do tipo distúrbio. E aí o que acontece, pessoal? Este esquema, com este controlador que vocês viram aqui, que nós utilizamos o controlador PID, ele é considerado controlador PID com 1 grau de liberdade. Nós já sabemos que o controlador PID ele é monovariável, você só consegue fazer o controle de uma variável por cada controlador PID, ok? Mas aqui nós estamos falando dos requisitos de atender à referência ou atender, né, ao distúrbio. Ele é considerado somente com 1 grau de liberdade, porque, pessoal, eu só tenho a garantia, trabalhando com o controlador PID, que eu vou atender, né, ou só a referência, quando mudar a referência, ou só quando mudar o distúrbio. Essa é a garantia que eu tenho, tá? Eu vou atender um dos dois quando eu projetar o meu controlador, quando eu encontrar a sintonia do meu controlador. Mas você pode perguntar, mas Edson, será que não existe uma sintonia que atenda os requisitos de projeto, tanto para quando variar a referência e quando houver variação, uma entrada no meu distúrbio? Sim, pode ser que exista, mas não é garantido. Pode ser que em alguns projetos você consiga atender com o mesmo controlador essas duas entradas, e pode ter projeto que você realmente não vai conseguir. Ou você atende um, ou você atende o outro, tá ok? E como que nós conseguimos fazer essa análise matematicamente? É simples. Ao fechar a malha, né, fechei essa malha aqui, fechei, olhem só, y de S em função de R de S, ok? Vocês sabem, né? Vai ser GC/GP sobre 1 mais GC/GP. Depois eu vou fechar em relação ao distúrbio, y de S sobre D de S. Aí o que vocês irão fazer? Vocês irão pegar aqui, né, o GP e relacionar depois na realimentação com GP, GC de S. E depois vocês irão fazer em relação ao ruído. Fazendo essas três funções de transferência, vocês encontrarão, né, y de S sobre R de S, que ele chamou de GYR, y de S sobre D de S, aqui ó, é a resposta do meu sistema com o controlador quando houver um distúrbio, ok? Aqui é quando houver mudança na referência, no set point. E aqui para a entrada do tipo ruído, né? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou utilizar, né, como se tivesse lá uma demanda de projeto, e ele tivesse me dado uma demanda para atender o distúrbio e atender a referência, ok? Então eu vou pegar este controlador que eu tenho, que é o GC, e vou atender primeiramente aqui ao distúrbio. O que eu irei fazer, né? Eu irei isolar o meu GC aqui, ó. Fazendo o isolamento de GC, né? Ó, isolei aqui o GC nesta equação em relação ao distúrbio. Olha a equação que eu chego aqui. A equação do meu controlador, né, vai ser igual GP menos, né, a função de transferência em relação ao distúrbio sobre GP multiplicado pela função de transferência em relação ao distúrbio. Este daqui é a função do meu controlador, que me garante que eu estou atendendo às condições, né, exigidas no projeto em relação ao distúrbio. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar este GC aqui, ó, e vou substituir nas duas outras equações. Vou substituir aqui nesta equação que era em relação à referência, e vou substituir aqui nessa função de transferência que era em relação ao ruído. E aí eu chego neste esquema aqui, ó.
A função de transferência em relação à referência, né, para a entrada da referência, a mudança da referência, ficou dessa maneira, substituindo o GC pelaquela equação relacionada ao distúrbio que eu já tinha atendido os requisitos de projeto do distúrbio. Ficou dessa maneira. GP menos, né, o GYD, que é a função de transferência em relação ao distúrbio, sobre o GP. Bem, olhem só. O GP eu não consigo alterar, é a característica da minha planta. Se ela tem lá um tempo morto, se ela tem um ganho, essa característica da planta eu não consigo alterar. Essa daqui é a função de transferência em relação ao distúrbio. Eu também não posso alterar, porque as alterações que eu tinha que fazer eu já fiz para atender o distúrbio, que foi essa daqui, ó, que foi isolando aquela equação e chegando nisso daqui. Eu fiz o quê? Eu encontrei um valor de GC para atender o distúrbio. Então, eu não consigo mudar nem o GP e nem a função de transferência do distúrbio para atender a entrada de referência. Então, neste caso aqui, se eu conseguir uma sintonia para atender o distúrbio, pode ser que eu consiga atender a referência, de acordo com os requisitos de projetos, ou não. Eu não tenho essa garantia. A mesma coisa eu fiz em relação ao ruído. Eu substituí o GC, né, pelo aquele GC que atendia as condições do distúrbio e cheguei na mesma equação. Uma equação próxima aqui, né? GYD, que é a equação relacionada à resposta ao distúrbio, GP menos GP sobre GP. Não consigo alterar nenhuma delas. Isso significa o quê? Com este controlador PID, que possui somente 1 grau de liberdade, ou eu vou atender ao distúrbio, ou eu vou atender à referência. Aí você pergunta, Edson, e o ruído? Gente, geralmente o ruído a gente tenta atender de uma outra forma, tá ok? Este ruído aqui, este tipo de ruído, que pode ser um ruído branco, alguma coisa desse tipo, pode ser que nós venhamos a aplicar uma outra estratégia para atender, ok? Mas por que então é um controlador PID com grau de liberdade? Porque eu só consigo atender ou a entrada de referência ou ao distúrbio. Melhorando aí essa explicação. Eu só tenho a garantia de atender, né? Ou a referência ou ao distúrbio. Posso atender os dois? Até posso, mas não existe essa garantia. Ok?